Olá pessoal, saudações tricolores. Vou fazer um vídeo rápido hoje que eu tô de saco cheio do Fluminense. Toda vez que treina uma semana acontece essa merda que aconteceu ontem. Eu não vi todo o jogo, vi só o primeiro tempo, mas basta. O Fluminense tem que fazer todo o esforço do mundo para conseguir passar pelo Corinthians e fazer um esforço sobrenatural para se manter no G4. Porque o time vem caindo de produção e vem perdendo peças. Nós temos um time que é um elenco muito curto. O elenco do Atlético Paranaense, por mais que venha querer me convencer que é um time, não, é um clube bem administrado. Ponto final. Compara o time do Atlético Paranaense com o nosso, o time titular em bom estado e o nosso também é a mesma merda. Vê o time de ontem. Esse time de ontem, porque tem o Pablo. O Pablo foi pro São Paulo, voltou para cá e tá na reserva desse time aí. Tem o outro que eu esqueci o nome agora, também joga no meio de campo. Fez até um gol do Fluminense uns 2 anos atrás. Esse time do Atlético Paranaense não tem nada demais. Agora é um clube bem administrado que dá tranquilidade para os jogadores, só pode ser isso. E a gente, tendo um time que é um elenco muito curto, a gente vem perdendo jogadores comuns, mas que se apresentam muito bem, encaixam no Fluminense, como é o caso do Lucas Claro, que teve o seu período de titular absoluto. E agora foi o Nonato, quando se firmou e vinha mostrando que tinha que ser titular mesmo, saiu. E a gente não tem peça de reposição. A gente passa uma semana treinando e regride. Ontem, depois que terminou o jogo, eu fiquei mais tranquilo. São problemas pessoais, não tem nada a ver com o jogo não. Que eu resolvi ler o que aconteceu. O time se ouve mal. Você viu o desespero do Fernando Diniz armando uma zaga com Felipe Melo e André. Por quê? Porque o David Braz voltou a treinar tem uma semana e um dia. Ele voltou para o campo, agora foi titular. Aí substitui o Felipe Braz, substitui o Manuel, mantém o Caio Paulista. Bota o Pineda, cara. O Caio Paulista é muito ruim. Não dá para insistir. O Martinelli só joga bem quando o time está bem e ele entra no segundo tempo. O Martinelli, tirando aquele Martinelli que quando estreou fez umas 4, 5 partidas muito boas, depois veio caindo e ficou no nível que ele está hoje. Que nem o Calegari. É jogador para compor o elenco, não é para ser titular. Ontem jogou o Iago, não sei como é que ele jogou. Pelo menos nas notas que eu vi, embora essas notas eu discorde quase todas elas, deram uma nota melhor que o Natan. Mas o Natan, todo mundo sabe o que eu acho do Natan. O Natan é um jogador, é aquela luzinha de Natal, acende, apaga, acende, apaga. Natan custou ao Fluminense até o momento, vamos levar em consideração que ele ganha 450 mil reais por mês. São 8 meses. 8 meses. 8 vezes 4, 3 milhões e 200. Mais 8 vezes 5, 400. Então, 3 milhões e 600. Aí você coloca o encargo aí. Encargo é 67,62%. Para a gente fazer uma conta mais ou menos redonda, 70% em cima de 3 milhões e 600. 70%. Aí vai para 6 milhões de reais. Agora você tem que botar 8 dozeavos do imposto do 13º. Vou brincar, é 7 milhões de reais para o cara dar uma assistência, fazer um gol meio sem querer, aquele gol do Cruzeiro, a bola se não bate no cara e desvia do goleiro, o goleiro pegava, e um gol de falta. Aí eu sou obrigado a concordar que o Caio Paulista é melhor, que o Cristiano é melhor, porque os dois somados ganham menos do que o Natan e produzem mais. Quer dizer, o que eles produzem mais? Eles não produzem porra nenhuma, mas a produção do Natan é negativa. O Natan fez 2 gols, o Caio Paulista também fez, o Cristiano também fez. Então isso é jogar dinheiro fora, pô. Aliás, o Fluminense que mais fez esse ano foi jogar dinheiro fora. Eu manteria só o Bigode para ser reserva, ganhando bem menos. Acho que não precisava contratar nada disso, nada, ninguém. O Cano, tudo bem, porque o Cano veio no lugar do Ricardo Goulart, que se tivesse vindo seria outra desgraça. Então o Fluminense tem um elenco muito curto. Quando fica uma semana treinando no Rio, é horrível. A gente tem duas competições para disputar. Uma a gente tem que se esforçar ao máximo para ser G4,
E a outra, temos que nos esforçar ao máximo para vencer o Corinthians, ou ganhar nos pênaltis, ou caralho, a 4 que for, para passar para a final, porque a gente vai encarar o Flamengo. O Flamengo, por melhor time do mundo que seja, por ser o 18º salário do mundo, é incrível, mas o Fluminense, os caras têm medo da gente, e a gente tem uma vontade de jogar contra eles e ganhar deles, que é impressionante. É melhor, porque se for São Paulo, eu tenho medo. Corinthians, o Flamengo eu acho mais fácil ganhar do que o São Paulo. Porque o time do Fluminense é bom? O time do Fluminense é uma merda, perto do Flamengo. O Flamengo é o melhor elenco do Brasil. O Flamengo é o melhor elenco da América do Sul. Toda. Da América Latina. Aí você vê que o futebol tá uma merda, né? Porque eu te falar que esse time do Flamengo é o melhor elenco, vê como é que o futebol caiu. Mas caiu muito, não é pouco não. Tô falando tecnicamente. Então, e a outra é manter o G4. Eu não vou comentar nada do jogo de ontem, porque só irrita a gente. Tá chovendo pra cacete aqui em Guapimirim, eu diria que a natureza tá chorando a exibição de merda que o Fluminense fez ontem. É isso, gente. Eu vou ver se faço um vídeo no meio da semana. Eu tenho pensado, inclusive, em acabar com leiteria, porque a gente tem que ter muito prazer para fazer, e eu não tenho tido prazer para fazer leiteria, não. Manter a leiteria só para quando sair alguma coisa do estádio falar. E uma outra coisa importante, que a torcida é meio boba. Novembro vem aí, e vocês podem ter certeza assim, a RCE parece que pode ter grandes possibilidades de ser cancelada. A RCE já é uma coisa de maluco para o Fluminense. O Fluminense não tem como manter, pagar 90, 95, 98, 100 milhões por ano, porque não vai ter jogador para vender todo ano. Ou então tem que ter renda como está tendo agora, de 2 meses para cá, que é botar mais de 40 mil pessoas de média no Maracanã para poder fazer dinheiro. E o sócio futebol está em 62 mil pessoas, vai chegar no máximo a 70, 80 mil pessoas, mas na hora que o time cair mesmo, isso aí volta para ser 50, 40. Isso aí não é culpa da direção, não é nada. Isso aí a torcida reage de maneira diretamente proporcional ao que ela lê e ao que ela vê. O Flamengo, a torcida já se habituou com o time do Flamengo, está disputando tudo, não tem 70 mil torcedores. O Vasco, com todos esses 777, não sei o que, tem 3 mil torcedores a mais que a gente, estão numa campanha há muito mais tempo que a gente. O Botafogo dá lá atrás, 40 mil. Então, nós temos um número, e esse número varia. Nós podemos chegar a 100 mil torcedores do futebol, pagando adimplentes, mas se o time não corresponder, isso aí cai. É assim que funciona em tudo que é clube. Eu me lembro, o Curitiba já chegou a ter 100 mil. O Coritiba chegou a ter 100 mil torcedores, sócios torcedores. Hoje está com 50 mil, 40 mil. Estou meio desesperado, claro. E a gente pega esse dinheiro do sócio torcedor para tapar buraco. Não é usado para o que ele é feito, que é contratar, pagar salário. Não. Para tapar buraco, para dizer que não dá prejuízo. Não dá prejuízo, sim. Em novembro a gente tem a chance de limpar isso, porque o Fluminense, enquanto não tiver uma auditoria feita por uma das 4 grandes empresas de auditoria, de cabo a rabo, depois o presidente mostrar isso aí para os sócios, tanto para o sócio futebol, quanto para o sócio mesmo, sócio proprietário e contribuinte. Ninguém vai acreditar. Porque nós estamos fazendo uma coisa com o PTG. Esse negócio do PTG, gente, me perguntam isso. Acorda, porra. Faz de conta que você é o dono, faz de conta que você é o André Esteves. É tricolor, tudo bem, é tricolor. Tem um monte de gente, tem um monte de tricolor rico. Milionário, bilionário. Agora, esses caras normalmente investem em grana, eles são aplicadores de dinheiro. O André Esteves é banqueiro. Pô. Aí você chega lá, quer me patrocinar? Eu sou o Fluminense, teu time de coração. Deixa comigo, vou te dar um contrato aqui, o nego só viu a capa do contrato, né? Se viu. O Conselho Deliberativo não viu esse contrato, esse contrato de 60 páginas, esse documento, não é contrato, esse documento. Você acha que eu sou tricolor? Eu jamais colocaria um tostão do meu banco, se eu fosse o dono do BTG no Fluminense, se eu não tivesse uma auditoria completa na minha mão, para ver qual o tamanho do buraco. Pô. E o Fluminense até agora não soltou balancete. Primeiro trimestre, segundo trimestre, nós estamos entrando em setembro, agora o Flamengo já soltou os 2, vai soltar o terceiro, e nós não soltamos nenhum. É tudo na base, olha, o fluxo está melhorando, e tem um monte de torcedor babaca que acredita nesta porra.
Sabe o que vai acontecer, otário? É que quando você lê que a dívida do Fluminense é outra coisa, estamos pagando, só no semana passada, semana atrasada, o Mário já pagou 270 milhões da dívida. Todos eles pagaram isso. O Peter Sinsen pagou, o Orcades pagou, o Abad pagou uma parte, mas iria pagar também 270 milhões. Mas o problema não é esse. O problema é que você paga 270 milhões quando você faz o seu primeiro balanço como presidente, você está devendo 700 milhões. Aí você paga 270 milhões, está devendo 720. Porra, que dívida é essa que tu pagou? Então, na realidade, tu não pagou dívida. Se você pagou dívida, você aumentou a tua dívida porque você fez novas dívidas. Ou o que você pagou foi serviço da dívida, não foi a dívida. Para quem não sabe, o serviço da dívida são juros e correções e multas. Fora a quantidade de ações, olha, pode escrever Lucas Claro, Nonato, quando terminar o contato desse pessoal todo que está aí com a gente, Arias, Cano, na hora que o Fluminense, esses caras saindo do Fluminense, pode esperar um ano que vem uma ação trabalhista em cima. Felipe Melo, Ganso, porque eu quero saber o seguinte, onde é que está o fundo de garantia? Onde está o fundo de garantia depositado? Nós estamos em dia, já pagamos, só falta pagar 1/3 dos direitos de imagem, está aí o fundo de garantia, para todos eles. Funcionários, inclusive, funcionários mais baixos, não tem. Até esse tipo de ação o Fluminense está pegando, está levando. Então, quando o buraco aparecer e essa RCS ela for realmente caçada, pode se preparar que virão mais cobranças e penhoras. É isso, gente. O tempo tá bom para ficar deitadinho, porque tá chovendo pra caramba e a temperatura caiu para burro. Falou? Saudações tricolores, boa semana. No meio da semana eu volto.